dando prosseguimento aí aos nossos trabalhos, né? Eu quero convidar o nosso irmão doutor Celino Bárbara, presidente, delegado-geral do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, para trazer para nós, para nos presentear com a sua mensagem. Irmão doutor Celino, a palavra é do senhor. Boa noite a todos. Digníssimo amigo e irmão José Gongra, presidente do Tátua Jesus Nosso Mestre de Campinas, no estado de São Paulo. Digníssimos senhores presidente de Tátuas presentes a esta reunião, a 47ª Semana Esotérica Nacional e a primeira Semana Esotérica Virtual. Digníssimos senhores convidados, admiradores, digníssima irmã Sueli Fernandes, presidente do Supremo Conselho do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Querido irmão Gongra, inicialmente, quero cumprimentar mais uma vez, em função de que, há exatamente um ano, o irmão assumia o compromisso de patrocinar a 47ª Semana Esotérica Nacional. Todos, na oportunidade, ficaram muito contentes pela escolha que foi efetuada. No entanto, nenhum de nós imaginávamos os percalços que nos esperavam no decorrer deste ano. E isso serviu para que todos nós pudéssemos, pelo menos, aprender um pouquinho com nosso irmão José Gongra, que apesar de todas as dificuldades e de todos os problemas, não perdeu a esperança num só momento, acreditando que poderia conseguir realizar esta semana esotérica. E aqui, hoje, nos encontramos realizando essa 47ª Semana Esotérica Nacional. E o irmão Gongra, mais uma vez, demonstra a todos nós simpatizantes do esoterismo, ou ligados ao esoterismo de alguma maneira, no sentido de que precisamos ter como objetivo e acreditar na natureza, acreditar nos princípios que são defendidos pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Em nenhum momento ele fraquejou. Em nenhum momento ele ficou em dúvida que teria a vontade, a possibilidade e a capacidade de resolver e realizar esta semana esotérica. Parabéns, meu amigo e meu irmão José Gongra. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Deus em mim saúda Deus em cada um de vocês. Estamos vivendo um momento atipicamente muito feliz. As comemorações virtuais da 47ª Semana Esotérica Nacional.
realizado em Campinas, no estado de São Paulo. Chegaram, e com efusivas manifestações de alegria, num misto de emoções e no entrelaçamento de ideais e amizade. Vamos registrar realizações especiais que ficarão gravadas em nossa memória como lembranças de fatos importantes para a nossa vida. Durante a nossa participação nesse momento espiritual, gravamos na mente que o homem é o que pensa em seu coração. Antônio Olívio Rodrigues, alma límpida com 27 anos, já iniciado na filosofia, plantou cuidadosamente no Brasil e no exterior as sementes do mentalismo. Teve a rápida e lúcida visão das possibilidades de fomentar o intercâmbio de ideias com outras pessoas cultas e com a poderosa corrente intelectual norte-americana. Pois sentia no âmago o desinteresse das pessoas pelos estudos elevados, enquanto na Europa o momento ocultista conquistava espaços cujos primeiros frutos apareceram irradiando clarões na França, com as obras de Eliphas Levi e as reminiscências dos conhecimentos e dos estudos de Allan Kardec. Em 1907, a OR, que todo esoterista sabe que quer dizer luz, entrou em contato com outras mentalidades com as quais se identificava na investigação da verdade. O caminho percorrido por Antônio Olívio Rodrigues adentra nossa mente, observando que é a vontade que vence os desafios e se fortalece pela ação. E aí nós estamos vendo o exemplo do nosso irmão José Gôngora na realização dessa 47ª Semana Esotérica Nacional. Embasado nas lições que recebia do mestre, começou a ensaiar alguns horóscopos, não tardando a ver os resultados das predições anunciadas. Tornou-se procurado e elogiado. Acumulavam-se os pedidos, abria-se o caminho para o florescer de um sublime ideal. Em maio de 1908, recebeu o diploma de magnetizador prático, após ter completado o curso e sustentado tese, recebendo ainda o diploma de membro correspondente da Sociedade Magnética da França. Foi o primeiro título profissional conferido pela Academia de Ciências Magnéticas da França ao Brasil, e talvez em toda a América, merecendo na época especial destaque elogioso nos diversos jornais da capital. Em 1909, alugou um imóvel na rua Senador Feijó, aqui em São Paulo, para a instalação das oficinas tipográficas e livraria. Esta, portanto, foi a primeira sede do Círculo Esotérico, onde instalou a redação e a administração da revista e do Brasil Psíquico Astrológico. Alicerçada no círculo do pensamento, durante 1 ano e meio, a mente dos leitores da revista foi sendo preparada para a sementeira do mais puro mentalismo. As adesões, os efeitos positivos da comunhão do pensamento começaram a surgir num crescente animador, até que em 27 de junho de 1909, Antônio Olívio Rodrigues, pioneiro, dá a estampa
as bases da primeira ordem ocultista no Brasil, com a denominação de Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Iod, Ré, Val, Ré. Propondo estudar as forças ocultas da natureza e do homem e a promover o despertar das energias criadoras latentes no pensamento de cada um dos seus membros, adotando como divisas as luminosas palavras harmonia, amor, verdade e justiça, que passa, a partir desse momento, a fazer parte dos pilares de sustentação do círculo esotérico da comunhão do pensamento. E tendo como seus titulares os iluminados mestres Prince Mulford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi, unindo a filosofia oriental, a magia do Ocidente e ao mentalismo do Novo Mundo. Graças aos grandes vultos da mais pura filosofia, alicerçados nas buscas de Aor, sabemos que quando pensamos em alguma coisa, uma forma de pensamento é trazida à existência, dando formação ao nosso mundo individual, comprovando que o que aqui colocamos em movimento é o que experimentamos, para o bem ou para o mal. Que o melhor que damos para o mundo está dentro de nós mesmos. Quanto mais buscamos conhecimento na filosofia e na religião, mais vemos a necessidade de coordenação da disciplina e da vontade que se firma na verdade. A fonte inspiradora de Aor é a mesma que nos faz reconhecer como espírito, nos mostrando o caminho para vencer o egoísmo em nossas criações puramente materialistas e buscar o alimento do divino amor no espírito crístico uno, através da harmonia. Queridas irmãs, irmãos, convidados, presidentes, visitantes, é essencial que caminhamos em frente e mantenhamos a harmonia interior na prestação para o bem e colocando o nosso eu a serviço do mundo, oferecendo nossas vibrações em comunhão com a humanidade, pois estamos escudados nas 4 colunas que consistem o alicerce de todos os filiados do círculo esotérico da comunhão do pensamento. A harmonia, se tivermos em perfeita harmonia, tudo quanto fizermos será coroado de êxito. O amor, no amor está a presença de Deus, por meio do qual somos capazes de eliminar nossos defeitos e imperfeições. A verdade nos dá um cunho de persistência. Aceitar a onipresença e o poder de Deus é viver em comunhão mental. Deixo a todos os amados irmãos um verso de Aor para a tão gloriosa abertura desta magnânima 47ª Semana Esotérica Nacional e a primeira Semana Esotérica Virtual, e que traga aos seus dirigentes muita luz e sabedoria. Não trepideis sequer na dureza das provas, que são fontes de luz inteiramente novas, que são fontes do bem,
vivei no coração da própria humanidade e fazei da justiça o farol da verdade, que só tesouros tem. Muito obrigado. Irmão Celino, nós que agradecemos pela sua presença, agradecemos em nome do Tato Jesus, nosso mestre, aqui de Campinas, agradecemos pelas palavras, né? Lembrando a Semana Esotérica de 2019, de quando assumimos a incumbência, né, de sediarmos a 47ª Semana Esotérica, que deveria ter sido no Rio Grande do Sul. Ela deveria ocorrer no Rio Grande do Sul, lá no Tato da nossa irmã Soraya. Mas ela ficou, vamos dizer, não que ela ficou com medo, mas é que o que, vamos dizer assim, o que a situação dos irmãos que deveriam se dirigir para lá, vamos dizer, deveriam se deslocar até Porto Alegre e depois ter mais, sei lá, 600 quilômetros pela frente, 500 quilômetros, isso aí deixou ela um pouco assim, com receio. Nós nos colocamos à disposição, e na época eu, sinceramente, não imaginava jamais que ela seria de forma virtual. Jamais passou pela minha mente que seria de forma virtual, E tanto é que nós já estávamos nos preparando, arrumando com algumas situações que precisávamos arrumar o Tato de Campinas, já estava tudo certo. Mas quando veio essa pandemia, o que nós tivemos que fazer? Vamos suspender. Mas, em momento algum, é claro, sempre surgem aqueles pensamentos ruins, negativos, não vamos fazer, mas graças a Deus nós tivemos aí o amparo do grande arquiteto do universo, que é Deus, do Mestre Jesus, dos mestres da nossa amada ordem, e que graças a nós conseguimos fazer dessa forma virtual, que tomamos como exemplo o nosso irmão lá do Rio de Janeiro, nosso irmão João Sérgio, que mexe com essa parte de TI, e eu não entendo nada. Eu simplesmente faço assim, eu me meto, vamos falar a verdade, aquele ditado, me meto a besta, Eu enfio a cara e vou em frente, vamos fazer, Porque eu aprendi durante esses anos que venho participando aí do círculo esotérico, que nós não devemos ter medo, de nada. Nós devemos ter cautela. A cautela tem que estar à frente de tudo. Medo, jamais. Tem que fazer tal coisa? Vamos ver quais as consequências dessa atitude. Então, é isso que nós temos que perguntar para nós mesmos. Eu agradeço muito, muito a presença do irmão. Agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui. Agradeço muito, muito, muito ao nosso irmão Avelino Silva, que foi o presidente que me antecedeu, E quando ele fez a indicação, eu tinha apenas 2 anos de Tato, de círculo, aliás, de filiado ao círculo esotérico. Eu falei, eu não sirvo para isso. Falei, tem irmãos aqui que já estão há 30 anos, Eles têm muito mais condição, eles têm muito mais conhecimento do que o José Antônio, que na época eles não me chamavam muito de Gongra, era José Antônio. E foi assim, daí tudo bem, me escolheram, na Assembleia, eu aceitei a incumbência. E muitas vezes, olha, sentado, dirigindo os trabalhos, vinha na minha mente o pensamento, puxa vida, eu não sei nada, essas pessoas que estão aí assistindo, eles sabem muito mais do que eu, eles têm 20, 30 anos, de esoterismo, por que, que eles não estão aqui? Mas ninguém jamais, quis assumir,
nas gestões posteriores, ninguém quis assumir o encargo. E o José Gongra, hoje, né, José Gongra, está lá, né? Estamos aqui no Tato Jesus, nosso mestre, enfrentando aí essa situação que estamos vivendo. Eu sou muito agradecido, primeiramente a Deus, né? E depois a todos aqueles que me antecederam, aqueles que me rodeiam. Agradeço a minha esposa, aos meus filhos, que me dão a maior força. Tem 2 aqui no escritório aqui que estão me dando a maior força hoje, né? Que eu falei assim, olha, vem para cá porque eu não resolvi fazer tal coisa. Então, eles vieram e estão aqui, né? Vieram me dar esse apoio. O Júnior, que está me dando esse apoio, fazer a apresentação musical. O Marcelo, né? Que me ajudou também a fazer aí umas situações aí que eu precisava colocar na programação. Marcelo me ajudou. E os outros me ajudaram de que forma? O Guilherme, o Pedro, me ajudaram dando ideia, ou faz isso, faz aquilo, né? Quer dizer, então, cada um deu a sua colaboração, né? Olha, todos, o André me deu o apoio dele, é o seguinte, é que eu sempre pego no pé deles, eu queria fazer algumas, como que fala, edição em algum vídeo, ele me ajudou, né? Porque eles têm esse conhecimento, eles têm a facilidade da informática, né? Então, graças a Deus, sou muito agradecido a tudo e a todos, né? Se alguma coisa não está perfeito, é porque era para ser assim, mas numa próxima nós vamos acertando esses erros. Tá? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Tá? Mais uma vez, o Cristo que habita no meu coração, saúde o Cristo que habita no seu coração. Tá?